Paz, meninas, princesas do Senhor, filhas do Rei. Eu fiz uma proposta aqui semana passada para as irmãs escolherem algum tema para nós estarmos estudando a palavra do Senhor enquanto estamos aí, passando por essa fase difícil que não podemos estar indo na casa do Pai nos alimentando com a palavra. E eu falei que as irmãs poderiam estar sugerindo alguns temas e que bênção, Tenho aqui já 5 temas para nós irmos estudando no decorrer desse tempo. Eu estarei gravando, pretendo gravar diariamente alguns vídeos, vídeos curtos. E aí eu vou por ordem, conforme as irmãs foram me enviando os temas. Então, tem uma sugestão da irmã Meire, que ela sugeriu que eu estivesse falando sobre o caráter das mulheres da Bíblia. E eu preparei alguma coisa então, nós vamos estar compartilhando. Eu espero que você curta, no sentido de curtir mesmo, de aproveitar esse estudo e você adquirir coisas boas para você, ensinar, passar, porque tudo que nós aprendemos não é para ficar para nós somente. O que nós aprendemos, nós temos que passar para frente, ensinar pessoas que estão próximas a nós. E eu quero começar então, não posso me prolongar aqui nas palavras, porque esses vídeos serão curtos, para que vocês tenham tempo de assistir. Quero ver se no máximo 10 minutos aí a gente fala alguma coisa e vamos assim durante a semana para concluir o assunto, tá? Então, eu quero ler um versículo da palavra do Senhor, que está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, e versículo 4, a primeira parte, que diz assim: porque tudo que dantes ou antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Amém? Porque tudo que dantes ou antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Essa é a palavra, que foi escrito na Bíblia, foi para o nosso ensino. Então, se nós não sabemos mais, é porque nós estudamos menos. E eu gosto muito da área do ensino, irmãs, por isso que eu fiz essa proposta. Eu gosto muito. E até coloquei assim, que se alguns assuntos eu não conseguir me expressar ou eu não achar uma resposta, eu vou buscar ajuda, Tem várias mulheres aqui no grupo que estudam muito, que são bem conhecedoras da palavra, e nós vamos aí compartilhando então aquilo que nós conhecemos. Bom, vamos começar então falando sobre o caráter de algumas mulheres da Bíblia, A Bíblia fala de muitas mulheres, tem algumas mais conhecidas e outras uns nomes mais estranhos assim, que a gente nem conhece muito. Igual eu falei essa semana sobre as parteiras, lá da história do Moisés, que nós falamos ali, que eu falei domingo, quando nós gravávamos aqui dentro da minha casa. E eu falei das parteiras, uns nomes bem difíceis, mas a gente falou aqui, a Sufrá, a Puá, Ontem eu estava lendo sobre a Queruta. São uns nomes assim, mas todas elas têm uma história, por isso que o nome delas está aqui na Bíblia. Mas deixa eu falar um pouquinho, sei que muitas já sabem, mas talvez algumas ainda não, por que nós vamos, que eu então peguei assim por ordem, achei esse assunto que a Meire sugeriu muito interessante, porque nós vamos falar sobre o caráter. Porque quando nós falamos de caráter, nós estamos falando de qualidade moral de uma pessoa, tá? Então, o caráter são as qualidades éticas, e morais das pessoas. E são através dessas nossas qualidades, das qualidades morais de uma pessoa, que essa pessoa é conhecida, Que ela vai escrevendo a sua história no decorrer aí da sua vida. Às vezes, a própria família mesmo, já sabe ali como é o caráter da pessoa. Todo mundo tem caráter, Nós sempre ouvimos, a pessoa fez isso porque não tem caráter. Fulano fez aquilo porque ele não tem caráter ou ela não tem caráter. Não, tá errado. Todo mundo tem caráter. Porém, alguns têm bom caráter e outros têm mau caráter, certo?
porque caráter são as nossas qualidades. Então, algumas têm boas qualidades e outras não têm boas qualidades, né? Então, eu achei assim bem interessante a gente estudar sobre isso aqui, porque a Bíblia, irmãos, ela é um livro tão precioso, irmãs. Deixa eu me habituar aqui que esse vídeo é só para as mulheres, né? Ela é tão tremenda assim, porque Deus, né? A Bíblia toda ela foi escrita por homens, mas homens instruídos pelo Espírito Santo. E Deus sempre exaltou as qualidades das pessoas, mas também Ele permitiu que fosse deixado aqui na Bíblia histórias de pessoas que tiveram um péssimo procedimento, né? Que não eram pessoas que tinham um bom caráter. E assim, não foram só homens, foram mulheres também. E a Bíblia nunca escondeu isso. Então, nessa pequena série de estudos bíblicos aqui, nós vamos falar sobre o caráter de várias mulheres da Bíblia. E aí vocês vão ver que algumas, né, escreveram uma linda história. Uma linda história. Por serem mulheres de um bom caráter. Porém, outras mulheres, né, elas deixaram aí um péssimo legado, né, porque agiram de forma errada, optaram. Eu penso assim, irmãs, que todas nós, né, mesmo uma pessoa que tem um mau caráter, ela pode desejar mudar e ter um bom caráter. Parar de praticar coisas erradas e praticar as coisas certas, parar de seguir por um caminho tortuoso e seguir por um caminho reto, né? E esse caminho ele só se torna reto e nós só nos tornamos pessoas de bom caráter quando nós temos a Bíblia como a nossa base de fé. Só assim, né? E eu quero dizer também, irmãs, que essa questão de caráter, ela não depende da vida social da pessoa, não depende se a pessoa tem uma posição social alta, se ela é da classe A, classe B, classe C, não do lar, do berço que ela nasceu, e nem tão pouco, às vezes, da religião, tá, irmãs? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa lá é convertido, né? Às vezes não é convertido, é convencido. Às vezes ainda é um convertido, mas ainda está no processo de mudança do seu caráter. Então, e alguns se acostumam com um caráter errado, ficam aí anos e anos dizendo que são servos de Deus, mas não mudam os seus procedimentos. Continuam fazendo coisas erradas e continuam praticando mau caratismo. Isso é muito feio, né? Então, nós vamos juntas aqui estudar algumas mulheres aqui, né, juntas. Talvez algumas delas vocês até já ouviram e leram, né? Tem muitos estudos, tem muitas coisas, mas algumas delas talvez não. E vamos comentar sobre elas. E aí, nós vamos aprender com aquelas que, através das suas boas qualidades, né? Salvaram suas famílias, mudaram a sua história, deixaram um legado de um brilhante para as suas gerações que viriam, e também um bom exemplo para aquelas que ela deixou. E também vamos estudar sobre algumas mulheres que eram e foram mulheres do mau caráter, para que a gente nunca venha repetir os erros que elas praticaram. Então, vamos reler o versículo que eu li aqui, o que a própria Bíblia diz, né? Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, tá? Então, não vamos esquecer isso, tá bom, irmãs? Então, eu comecei aqui falando, puxa vida, tem que falar primeiro da primeira mulher de Eva, né? A gente não sabe muita coisa sobre Eva, mas o que a gente sabe é que Eva, não é que ela tinha um mau caráter, né? Porque era a primeira mulher, estava ali no jardim, né? Estava ali comendo do bom e do melhor, vivendo uma vida maravilhosa, porém, ela fez algo errado, né? Que é a desobediência. E a desobediência é algo que entristece muito ao Senhor, nosso Deus. Então, a Eva, assim, nós não temos um bom exemplo para seguir da Eva. Então, vamos falar de uma mulher, né? Que é muito conhecida, que é a nossa irmã Abigail. A história dela está escrita lá em
1 Samuel, capítulo 25, e versículo 3. A história de Abigail é maravilhosa. É uma história que você lê, você quer reler, porque é uma mulher que eu muito já preguei sobre Abigail, né? E eu creio que vários aqui de vocês já estudaram sobre ela. Mas é uma mulher que ela tinha ela vivia, parece antes, né? Da data, do tempo dela. E essa mulher, uma das partes, das qualidades dela, do bom caráter dela, era a sensatez. Ela foi muito sensata. Muitas vezes, irmãs, nós perdemos batalhas porque somos insensatas, né? Então, a nossa irmã Abigail, ela foi uma mulher assim muito sensata. Ela foi uma mulher equilibrada. Ela foi uma mulher, digamos que ajuizada. Vamos entender assim. Ela tinha um bom caráter. Tanto é que ela não cedeu ao medo, né? Quando Davi estava preparando-se para subir e destruir toda a sua casa. A Bíblia, quando fala casa, fala muito família. Destruir toda a sua família. Era uma mulher que sofria maus tratos com o marido. O marido dela era, meu Deus, era um homem terrível, mas ela aguentou firme. E aí ela usou dessa sensatez dela. Vocês podem lerem lá, porque eu não vou poder entrar em detalhe de cada uma dessas mulheres, né? 1 Samuel 25, e vocês vão conhecê-la melhor. E vocês verão que ela foi muito sensata. No momento certo, na hora certa, ela teve um equilíbrio que talvez algumas de nós, ou até eu me incluo, não tivesse. Imagine você ali com os seus filhos, com os seus funcionários, com sua família, né? O marido bêbado, o marido bebia muito, e ela sabe que o maior dos guerreiros da sua época está subindo com uma tropa de soldados para destruir a sua casa porque seu marido havia negado comida, água, etc. para ele. Talvez algumas de nós esconderíamos debaixo da cama, né? Talvez as outras pegassem seus filhos e saíssem correndo pelo mato adentro. Não sei, muita coisa poderia acontecer. Mas ela tinha, irmãs, a sensatez e equilíbrio. E com isso, ela salvou a sua vida e salvou a vida da sua família. Deixa o Espírito Santo trabalhar com você nesse estudo. Você está sendo sensata? Você está sendo equilibrada? Ou os teus filhos olham para você e veem uma mulher desequilibrada, sabe? Insensata. Os filhos observam. As pessoas ao nosso redor nos observam. E mais quem nos observa são aqueles que são mais próximos a nós. E é muito triste, irmãos, você ver uma pessoa desequilibrada, né? Nossa, eu assisti essa semana, até lembrei agora, né? Uma crítica muito grande que está sobre a atriz Regina Duarte, que foi escolhida pelo presidente para ser a secretária da Cultura, né? E numa determinada entrevista que ela estava fazendo, ela não entendeu algo, né? Ela já foi assim se perdendo, sabe? Durante aquela entrevista foi se perdendo, parecia que ela estava muito nervosa, até fiquei com bastante pena dela. Algumas vezes ela cantou, outras vezes ela riu, o repórter sempre se manteve sério ali, equilibrado. E no final, não sei se alguns de vocês chegaram a assistir, ela perdeu totalmente o equilíbrio. Ela está sendo taxada, sabe? Porque eles pediram para ela ouvir um áudio e ela entendeu que era um áudio, um vídeo que ela já tinha visto de uma outra determinada atriz que a criticava, mas nesse vídeo não, a atriz estava tentando alertá-la, e era um vídeo curto, de uns 3 minutos. Mas ela não conseguiu ouvir, ela quebrou todo aquele trato que ela tinha feito, ela foi arrancando os fones de ouvido e foi falando com as pessoas que estavam por detrás das câmeras, como não tem ninguém aqui, eu tô sozinha aqui, mas é como se eu começasse a dar sinal para alguém ali, o repórter aqui do lado falando, e ela foi totalmente desequilibrada. Essa entrevista teria sido um fim diferente, talvez até o cargo dela, não sei, esteja, né, aí, talvez aí numa pendência, por quê? Né? Um cargo tão elevado como ser uma secretária da Cultura. Faltou o quê? Faltou naquele momento equilíbrio. E muitas vezes, irmãs, nós fazemos coisas erradas, tomamos decisões erradas pela falta de sensatez.
e pela falta de equilíbrio. Então, nós vemos esse sinal de um bom caráter na vida da nossa amiga Abigail. Puxa vida, hein? Já deu 10 minutos aqui. Olha aqui, ó. O relógio que o pastor deixa aqui, ó, pra gente não se perder, tá? E eu queria falar sobre uma outra, né? Que era uma pessoa de um péssimo caráter. Será que vocês podem aí imaginar quem? Vou deixar uma dica, começa com a letra D. Vamos ver se vocês postam aí no grupo quem vocês acham que é, né? Uma mulher que era inconfiável, enganadora, aceitou um suborno, né? Era gananciosa e destruiu a vida do seu esposo. Tá bom? Vamos parar por aqui, porque senão vocês vão se cansar, né? E amanhã eu volto. Hoje eu não consegui gravar durante o dia, o pastor terminou agora de gravar a mensagem do culto da quarta, eu já aproveitei o embalo aqui e tô gravando esse vídeo para vocês. Tá bom, meninas? Vamos aí falar sobre o caráter de várias mulheres. Débora, Esther, Jael, Jezabel, Lia, né, Oleia, as Marias, que tem algumas Marias na Bíblia, Martas, com algumas a gente se identifica, né? Vamos falar sobre Raabe, Raquel, nós vamos falar sobre várias mulheres aí, a Safira, olha só, aquela mulher tinha um péssimo caráter, né? Mentirosa. A mentira faz parte do mau caráter. Tá bom? Nós vamos falar sobre várias mulheres aí. Se você quiser me indicar alguma aqui para eu falar também, estamos abertas a sugestões. Princesas, filhas do rei. Espero que esse rápido vídeo já faça você se interessar para assistir os próximos. Se você quiser compartilhar com alguma amiga, fique à vontade, tá bom? Tenha uma boa noite, na paz do Senhor. Amo vocês. Tchau.